E aí pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo sobre a arte de perder amigos ou discutir vibrato em música barroca. Existe uma grande querela sobre esse assunto do vibrato e de fato isso acaba sendo um tema bastante arenoso nas discussões musicológicas e interpretativas de música daquele período que chamamos de barroco. A questão é, geralmente quando o músico de instrumento moderno vai executar música barroca, e no seu empenho em reconstituir no máximo que ele puder, de acordo com suas competências, uma sonoridade antiga, é muito frequente eu ouvir que música barroca não tem vibrato, ou que deve-se evitar vibrato. A discussão é um pouco mais complexa do que isso, e no vídeo de hoje eu quero abordar algumas questões de caráter introdutório. A primeira dificuldade é entender que o vibrato ele não só existe na música barroca, como ele é recomendado. Agora, ele é recomendado de uma maneira diferente. Ele não vai ser previsto para ser tocado em todas as notas, e nem do mesmo jeito, e nem nas mesmas ocasiões. Um outro problema do vibrato que eu vou trazer mais pra frente é sobre a própria terminologia. Nem sempre a gente encontra na tratadística a própria palavra vibrato. A gente encontra trêmulo, a gente encontra nas preceptivas inglesas o termo sting, que é uma picada, wave, né, uma onda. A gente encontra também close shake, que seria um trinado próximo. A gente encontra nas preceptivas francesas um tremblement mineur, ou seja, um trinado menor. A gente encontra pansement, e pansement significa também um outro tipo de ornamento. A gente encontra também termos que nos fazem já ter uma conotação retórica, como por exemplo aspiration, suspir. Então o assunto já começa por aí, a discussão sobre o termo, e o termo ele de fato vai nos provocar um tipo de interpretação. Então quando a gente vê numa preceptiva francesa a palavra suspir, a gente já vai interpretar o vibrato de uma outra maneira do que se a gente encontrasse apenas na palavra trêmulo, que vai nos remeter a um certo movimento na nossa mão esquerda, no caso do violino, por exemplo. O que mais me interessa nesse vídeo é trazer as opiniões de alguns autores. Eu me lembro já automaticamente do tratado Harmonia Universal, ou Harmonie Universelle, do Marin Mersenne, um livro de 1636, 1637. Ele vai falar que o som do violino ele vai ficar ainda mais arrebatador se seu som for adocicado por meio do vibrato. Ele vai falar que certas oscilações adocicam o som, né, e deixam com que o deleite venha ao seu receptor de uma maneira mais eficaz ou mais efetiva. Isso quer dizer, a gente já encontra no próprio século XVII uma menção ao vibrato, falando sobre oscilações. Ele vai comentar também nesse mesmo tratado sobre o alaúde. Ele vai dizer que atualmente, isso é na década de 30 do século XVII, evita-se usar vibrato em todas as notas no alaúde, porque isso foi uma prática comum na era anterior. Essa era que hoje chamamos de Renascimento. Então tem uma ponderação interessante, quer dizer que o vibrato já foi bastante utilizado, pelo menos nas cordas dedilhadas, com bastante frequência, muito mais do que a gente sequer imagina. E por alguma razão, então no período barroco, optou-se por utilizar menos esse recurso, ou menos no sentido de em lugares especiais, em lugares, digamos, apropriados para esse que é um ornamento. Por exemplo, o nosso querido John Playford, que eu tanto trago aqui, no mesmo livro The Introduction to the Skill of Music, que teve sua primeira edição no ano de 1654, e poucos anos mais tarde ele traz um adendo sobre a arte de tocar violino. Ele vai colocar uma lista de ornamentos que servem tanto para o violino como para a viola da gamba. É uma lista de 11 ornamentos, entre eles apogiatura, pansement, mordente, etc. Ele coloca o vibrato ali. E nessa representação, que ele representa em partitura, né, nessa imagem vocês podem ver que ele mostra a mesma nota tendo a sua altura levemente alterada, primeiro ascendentemente e depois descendentemente, e a gente vê então a ondulação nas hastes dessas semicolcheias. Eu acho que é uma representação visual muito legal, muito interessante, e que na verdade já nos é bastante revelador sobre esse conceito de vibrato.
só que ele usa a expressão close shake, que é uma expressão que vai ser bastante comum nas perceptivas inglesas e vai acontecer até Francisco de Mignani, que vai continuar chamando de close shake. É interessante a gente observar a etimologia, então, dessa expressão. Shake, nas perceptivas inglesas, se referem a trinado, ao que hoje chamamos de trinado. Portanto, essa sequência de notas de graus conjuntos, seja cromático ou diatônico, que vai ser feito insistentemente entre dois dedos, né? Então, shake vai ser isso. O close shake seria um trinado mais aproximado. E aí pode ser feito com o mesmo dedo. Interessante que no tratado do Christopher Simpson para viola da gamba, ele vai dizer que existem dois tipos de trinado. Existe esse trinado feito pelo mesmo dedo, mas existe o trinado feito com dedos próximos, que ele também vai chamar de close shake. Né? Então, no mesmo traste, a gente tocaria com um dedo muito próximo um do outro e faria essa diferença de altura de nota. Quer dizer, a nota não muda de nome, mas ela muda de altura de uma maneira mais pronunciada do que se fosse executada por um mesmo dedo. Nós violinistas hoje acabamos nos acostumando com realizar o vibrato para baixo. E lógico, existe uma discussão, né, sobre esse assunto, mas eu vejo muito mais, e eu executo particularmente o trinado direcionado para baixo, sendo que a nota mais aguda, quando eu vibro, vai ser a nota ali proposta. Só que a gente vê nas perceptivas sempre um início de vibrato com a nota para cima e depois para baixo. Fica de reflexão. Uma perceptiva de que gosto muito é o Monumento Musical, do Thomas Mace. É um tratado de 1676. Ele vai tratar sobre vários assuntos, mas ele vai se concentrar mais na prática do alaúde. E no vibrato ele vai fazer uma ponderação bastante interessante. Ele vai dizer que o vibrato, e aí ele usa o termo sting, né, que é a picada, ele não usa a palavra vibrato. O vibrato é outro ornamento elegante de bom gosto. Primeiramente, toque a nota. E, tão logo tocada, mantenha o dedo, mas não com muita força, no lugar da nota, deixando o polegar relaxado. Importante isso para nós violinistas. E oscile, ele usa o verbo to wave, né? Oscile ou ondule a mão para baixo e para cima diversas vezes, na direção da pestana a do cavalete. Com esse movimento, seu dedo direcionará ou esticará a corda um pouco ascendente e descendentemente, de modo que o som aparente crescer. Então a gente já vê aqui nessa ponderação uma valorização do som na execução do vibrato. Anteriormente a esse parágrafo, Thomas Mace fala de novo que utiliza-se menos vibrato nessa época, nessa década de 70 do século 17, do que anteriormente, porque utilizava-se muito vibrato no alaúde anteriormente. Agora, a explicação do Leopold Mozart é maravilhosa, porque já coloca o vibrato dentro de um contexto da imitação da natureza e dentro do contexto de bom gosto e de discernimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é apropriado ou não, e, retoricamente falando, daquilo que é decoroso ou indecoroso. Então, em seu tratado de 1756, em sua Violinschule, ele vai dizer que o vibrato, e aí ele usa a palavra trêmulo, e aí eu falo no outro vídeo sobre essa diferenciação real que existe entre a palavra trêmulo e a palavra vibrato, tá? Trêmulo, trilo, vibrato são termos que se confundem, mas a gente pode utilizar algumas fontes primárias para nos elucidar melhor essa questão. Enfim, de qualquer maneira ele vai falar que o vibrato é um ornamento que surge da própria natureza, o qual pode ser realizado graciosamente em uma nota longa, não só por bons instrumentistas, mas também por cantores. A própria natureza é a instrutora deste, pois, se golpearmos fortemente uma corda frouxa ou um sino, ouviremos, após o golpe, uma ondulação em forma de ondeggiamento, né? Lembrando do Mace que ele usa o verbo to wave, na nota golpeada. Esta vibração, após o som, é chamada de trêmulo, que eu traduzi como vibrato. Assim como tremulant ou tremuleto. Esforcemo-nos para imitar esta vibração natural ao violino, em que o dedo é pressionado fortemente, cuidado com esse fortemente, contra a corda e se faz um pequeno movimento com toda a mão, a qual, todavia, não deve mover-se lateralmente, e sim para frente, ou seja, ascendentemente,
em direção ao cavalete, e para trás, em direção à voluta. Ou seja, quando a vibração sonora que restou de uma corda ou sino golpeados não é pura e contínua a soar não só em uma nota, mas também oscila primeiro mais alto e depois mais baixo. Só assim, pelo movimento da mão para frente e para trás, é que se deve trabalhar para imitar exatamente a oscilação desses sons intermediários. Agora, já que o trêmulo, vibrato, não está puramente em um, mas em diversos sons, seria, portanto, um erro se cada nota fosse tocada com ele. Há intérpretes por aí que vibram consistentemente em cada nota, como se eles tivessem paralisia. O vibrato deve ser realizado apenas em lugares onde a própria natureza o produziria. Isso aqui é uma definição, por exemplo, de bom gosto. Isto como se a nota fosse retirada de uma corda solta, pois, ao final de uma peça, ou até mesmo ao final de uma passagem em que se encerra com uma nota longa, aquela última nota continuaria inevitavelmente, se tocada, por exemplo, por um fortepiano, a soar por um tempo considerável. Portanto, uma nota final ou qualquer outra nota sustentada pode ser decorada com um vibrato. Logo, o Leopoldo Matos ele vai dar preferência à utilização do vibrato em notas longas, porque é onde a natureza o faria, no final de uma sonoridade pura e cristalina de um sino golpeado ou de uma corda solta ali, estimulada por meio de um golpe. Francisco Geminiani, meu querido objeto de estudo, ele vai dizer no Tratado sobre a Arte de Tocar com Bom Gosto, de 1749, a menção do vibrato numa lista de 14 ornamentos. Esses ornamentos que incluem trinado, apogiatura, piano, forte, crescendo, diminuendo, etc. E o vibrato é o 14º, é o último dessa lista. E o Geminiani ele já vai colocar o vibrato dentro de um contexto de significação retórica. Então ele vai dizer que o vibrato não pode ser descrito por meio de notas, como nos exemplos anteriores. Então ele não vai demonstrar, por exemplo, o vibrato da mesma maneira que o Playford fez para nós. O Geminiani decide não representá-lo com notação musical. Mas ele descreve a sua execução. Ele diz que, para realizá-lo, devemos pressionar o dedo fortemente, cuidado com esse fortemente, sobre a corda do instrumento e mover o punho para dentro e para fora, lenta e igualmente. Quando uma nota longa com vibrato é acompanhada de um crescendo gradual, com o arco se movendo para perto do cavalete e de uma terminação muito forte, pode expressar majestade e dignidade. Entretanto, se realizado curto, com menos volume e mais suavemente, pode denotar aflição, medo, etc. Isso quer dizer que, então, o vibrato ele não vai ter sempre a mesma maneira de ser feito, pelo menos nesse repertório aqui. A gente não vai ter um tipo de vibrato, e eu não estou dizendo apenas vibrato de dedo, punho, braço, mas eu estou dizendo não teremos apenas uma velocidade de vibrato, uma intensidade de vibrato, e como a gente pode até ver nessa própria descrição do Geminiani, o vibrato ele não é um fenômeno isolado da mão esquerda, ele vai ter uma ajuda da mão direita que ela vai dar o tom da execução, o tom da execução no sentido retórico do termo. Então, agora, para finalizar, no tratado anterior, Regras para Tocar com Bom Gosto, o Geminiani vai dizer que o vibrato pode ser executado em qualquer nota. E no tratado seguinte, em 1749, ele vai dizer que quando é realizado sobre notas curtas, o vibrato contribui apenas para tornar seu som mais agradável e, por esta razão, deve ser usado o mais frequentemente possível. Olha, não é o que parece, não é o que você está pensando, eu posso explicar, mas só no vídeo que vem. Então, agradeço vocês por terem aguentado até aqui, desejo a todos uma vida longa e próspera e aguardem a minha explicação sobre essa polêmica envolvendo Geminiani e seu aparente vibrato frequente. Até lá!